Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos começar o volume 7, grupo 8, o módulo 121, que trata de números diretamente proporcionais. Bom, observem o seguinte, para estudar números proporcionais, lembre-se, né? Não precisam ser iguais, eles precisam manter a mesma razão. Vamos lá. Primeiro de tudo, imagine uma sequência genérica formada pelos números A, B e C. Imagine a segunda sequência formada pelos números X, Y e Z. Observe que o primeiro número A está para o segundo número, para o primeiro número da segunda sequência X, o segundo número para o segundo, B para Y, e o terceiro número, C para Z. Se todas essas razões formadas pelo primeiro sobre primeiro, segundo sobre segundo, terceiro sobre terceiro, todas essas razões forem exatamente iguais, esses números são diretamente proporcionais. E como eu sei disso? Eu sei disso porque todos esses números terão que dar o mesmo resultado, a mesma razão. Lembre-se, não são números iguais, mas tem que dar a mesma proporção dos números, lembra? Então, o que acontece aqui? Se todas essas razões forem iguais, elas têm como resultado o que o autor chama de K. E esse K é chamada de razão de proporcionalidade. Por exemplo, para vocês começarem a entender, imagine que eu tenho esses números aqui, essas razões, e quero encontrar o valor de x e y de tal forma que os números encontrados sejam diretamente proporcionais. Presta muita atenção. Quem seria o K aqui? O K é esse valor, 9 dozeavos. É claro que 9 dozeavos poderia ser simplificado. Então, veja bem, eu tenho 3 está para x, como y está para 8, assim como 9 está para 12. Se eles são diretamente proporcionais, o que é que eu posso afirmar? Que 3 está para x, como 9 está para 12. Ok? O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada, ó. X vezes 9, 9x. 3 vezes 12, 36. Certo? E agora, como é que eu encontro o valor de x? 36 dividido por 9, ou seja, x vale 4. Da mesma forma, eu posso montar o mesmo raciocínio para encontrar o valor de y. O que é que eu tenho aqui? Y para 8, assim como 9 para 12. E agora, o que é que eu faço? Novamente a multiplicaçãozinha cruzada. 12 vezes y, 12y. 9 vezes 8, 72. E aqui eu tenho que y é 72 sobre 12, ou seja, y vale 6. Qual é a conclusão que eu chego com esse exemplo? Para que essas razões sejam diretamente proporcionais, para que os números que compõem essa razão sejam diretamente proporcionais, o x tem que valer 4 e o y tem que valer 6. Ok? Vamos ver mais um exemplo para a gente poder entender melhor esse assunto. Bem, vejam agora o seguinte exemplo. Eu tenho dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF. Determine o valor de x e y para que os lados sejam formados por números proporcionais, diretamente proporcionais. Bom, qual é o lado que está na esquerda aqui? O 4 do triângulo AB. Quem é que está na mesma posição do triângulo DE? X. Assim como
Quem é que está do lado direito? 6. Aqui, y. Quem é a base? 8 e 16. Ok? Tudo bem até aí? Ok. Veja comigo agora. Como que eu vou encontrar? Da mesma forma que nós fizemos no exercício anterior. 4 está para x, como 8 está para 16. Seguindo esse pensamento, o que é que eu tenho? X vezes 8, 8x, 4 vezes 16, 64. Então, o x é 64 sobre 8, ou seja, o x vale 8. O que mais que eu posso calcular aqui? Posso calcular o y. 6 está para y, como 8 está para 16. Tudo bem? E agora, como é que vai ficar aqui? Eu vou ter y vezes 8, 8y. 6 vezes 16, 6 vezes 96. Ah, fizeram rápido aí também, né? 96. E o y, pessoal? 96 dividido por 8, ou seja, 12. Então, o que é que eu tenho aqui? Para que esses números possam ser diretamente proporcionais, é necessário que o x seja 8 e que o y seja 12. Ok? Deu para ter uma noção aqui? Ó, e se eu colocar aqui 8, se eu colocar aqui 12, e eu for simplificando, 8 para 4, 6 para 12, 8 para 16, tudo isso na forma simplificada não é meio? Esse meio é o nosso K, a constante de proporcionalidade. O que significa? Que esse triângulo, os lados dele são exatamente a metade desse outro aqui. Isso é o K, a constante de proporcionalidade. Ok? Agora eu estou passando para vocês como tarefa o módulo 121, os exercícios do 1 ao 6, que começam na página 74. Bons estudos, fiquem com Deus e até uma próxima.